Eu lembro do dia como se fosse ontem. O dia em que tudo mudou. E, de repente, percebi que podia perder alguém mesmo estando ele ali, bem na minha frente. Eu me chamo Kael. E essa é a história do meu irmão que eu perdi, mesmo estando vivo. Meu irmão, Leif, não era apenas um irmão mais velho. Ele era minha bússola, meu porto seguro em tempos em que nossa família parecia naufragar. Nascemos em uma pequena cidade costeira, onde as casas eram coloridas, mas o vento frio carregava histórias de dor, abandono e promessas quebradas. Nossa mãe trabalhava em 2 empregos para sustentar a casa, e nosso pai estava sempre em algum lugar entre o mar e a garrafa de uísque. Foi Leif quem me ensinou a andar de bicicleta, quem me defendeu na escola, quem me ensinou a sonhar. Mas Leif também tinha seus demônios. Ele era intenso, apaixonado, ao mesmo tempo, instável. Havia algo nele que não cabia naquele mundo pequeno. E eu, como irmão mais novo, muitas vezes senti que precisava segurá-lo, mesmo que ele nem sempre quisesse ser segurado. Tudo começou quando ele voltou da cidade grande, onde havia ido estudar artes, com uma energia diferente, quase incontrolável. Eu percebi mudanças em seu olhar. Havia uma urgência, um segredo que ele não compartilhava. Logo, a tensão começou a crescer entre nós, não por falta de amor, mas pela distância que suas escolhas criavam. Leif queria um mundo, e eu apenas queria mantê-lo seguro. Uma noite, após uma discussão particularmente intensa, ele saiu para caminhar à beira-mar. Eu tentei segui-lo, mas ele se perdeu entre a névoa e a escuridão. Naquela noite, eu descobri que o irmão que eu conhecia podia se tornar um estranho sem que eu sequer percebesse. Ele voltou, mas algo dentro dele parecia quebrado, e nossa relação mudou. Leif começou a se afastar cada vez mais. Ele falava pouco em casa, desaparecia por horas, às vezes dias. Eu sabia que ele lutava com algo maior do que nós, algo que não conseguia explicar. Eu tentei falar com ele, mas ele me repelia com palavras duras. Kael, você não entende. Você nunca vai entender. E eu entendia que, de alguma forma, já não entendia mais. Foi então que ele conheceu Maris, uma artista excêntrica da cidade. Ela parecia entender Leif de um jeito que eu nunca consegui. Eles começaram a passar dias e noites juntos, criando, discutindo, rindo de algo que eu não podia acompanhar. E eu me sentia invisível. Eu estava lá, mas ele não me via. O irmão que eu amava havia se tornado alguém que eu não reconhecia. O ponto de ruptura veio, numa sexta-feira chuvosa. Eu entrei no quarto dele sem bater, preocupado com o silêncio prolongado, e encontrei suas pinturas espalhadas pelo chão, mas também cartas que ele escrevera para mim. Cartas que ele nunca teve coragem de entregar. Ele havia escrito sobre sua solidão, sobre o medo de se tornar uma decepção, sobre o peso de carregar expectativas que não pediu para ter. Eu li cada palavra, e cada linha parecia um grito silencioso pedindo ajuda. Naquela noite, Leif explodiu em lágrimas, e pela primeira vez em meses, ele me abraçou de verdade. Mas havia algo quebrado em nós que não se consertava com um abraço. Eu percebi que não se tratava apenas de distância física. Ele já estava perdido dentro de si mesmo, e eu não podia mais alcançá-lo com palavras. Era como se eu estivesse assistindo meu irmão desaparecer em vida, e nada do que eu fizesse podia impedir. Os meses seguintes foram um turbilhão. Leif começou a se envolver em comportamentos autodestrutivos. Ele bebia demais, se isolava, negligenciava seu próprio talento. Eu tentei alertar minha mãe, tentei intervir, tentei qualquer coisa, mas ele sempre dizia: Kael, eu preciso fazer isso sozinho. Cada palavra era como uma lâmina, porque eu via o perigo à frente, mas não podia atravessar o caminho por ele. Um dia, ele desapareceu por 3 dias inteiros. A cidade inteira começou a procurar. Mas, quando voltou, estava diferente, mais fechado, mais distante. Ele não falava sobre onde esteve, e o silêncio dele doeu mais do que qualquer grito. Eu percebi, com clareza dolorosa, que havia perdido meu irmão mesmo sem ele ter ido embora. O Leif que eu conhecia, que sorria com o sol, que acreditava que podia conquistar qualquer coisa, estava desaparecido. Minha própria vida começou a mudar sob o peso dessa perda. Eu não conseguia mais me concentrar na escola. Meus amigos percebiam minha ausência emocional, e até minha mãe começou a me olhar com preocupação. Eu sentia que, ao perder meu irmão,
Eu estava me perdendo também. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que me obrigava a continuar tentando. A esperança de que Leif ainda existia, escondido, esperando ser resgatado. O ponto de virada aconteceu quando descobri seu diário escondido em uma caixa debaixo da cama. Ele havia escrito não apenas sobre sua dor, mas sobre sonhos, arrependimentos e amor. Cada página era um convite silencioso. Kael, ainda podemos tentar. Eu percebi que, para salvar meu irmão, eu precisava primeiro aceitar que não podia salvá-lo sozinho. Precisávamos caminhar juntos, mas no ritmo dele, não no meu. Então comecei a mudar. Em vez de confrontar ou pressionar, comecei a observar, a ouvir sem julgar. Aprendi sobre suas paixões, sobre suas ideias mais loucas, sobre seus medos que ele nunca confessou a ninguém. Comecei a participar do mundo dele, mesmo que fosse só por pequenas brechas, uma caminhada, um café, uma conversa sobre arte. E, aos poucos, algo mudou. Leif começou a se abrir novamente, não de forma grandiosa, mas em pequenos gestos. Um sorriso, uma frase, um convite para compartilhar algo que ele havia criado. Cada momento era precioso porque eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas que a estrada estava viva novamente. Eu percebi que perder alguém não significa necessariamente ausência física. Às vezes, é apenas um estado de invisibilidade emocional. E encontrá-lo novamente exige paciência, empatia e amor incondicional. O clímax da nossa história veio numa noite de inverno, quando Leif, Maris e eu fomos até o antigo cais da cidade. Aquele cais era onde tudo começava e onde tudo podia terminar. Leif me disse, pela primeira vez em voz alta, que havia me magoado, que havia se perdido e que sentia medo de não ser suficiente. Eu disse que entendia, que nunca havia deixado de amá-lo e que sempre estaria ali, mesmo que ele errasse. Houve lágrimas, houve risos nervosos, houve silêncio carregado de significado. Mas naquele momento, eu percebi que havia recuperado meu irmão. Não o Leif perfeito que eu imaginava, mas o Leif real, vulnerável, humano. Eu o reencontrei não porque o controlei, mas porque aprendi a respeitar sua liberdade, suas escolhas e sua dor. A história terminou não com um grande gesto heróico, mas com pequenas vitórias, conversas que antes eram impossíveis, risos que quebravam o peso da tristeza, e a certeza de que mesmo quando alguém parece perdido, ainda há uma chance de reconexão. Leif ainda tinha seus dias sombrios, ainda cometia erros, mas agora ele sabia que não estava sozinho. E eu sabia que, mesmo que o mundo tentasse nos separar, nenhum irmão pode ser perdido completamente enquanto houver amor. No fim, aprendi que perder alguém que está vivo não é apenas sobre distância física, é sobre invisibilidade emocional, sobre se esquecer de se conectar, sobre o medo de enfrentar a própria fragilidade. E aprendi também que resgatar alguém que parece perdido exige coragem para aceitar quem ele realmente é, e não quem queremos que ele seja. Essa é a história do irmão que eu perdi mesmo estando vivo. Uma história de dor, mas também de redenção. Uma história sobre como o amor verdadeiro não se mede apenas por presença física, mas pela capacidade de enxergar, entender e caminhar junto, mesmo nas tempestades mais intensas.